Olá, este é o Conversa com o Reitor, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de Kleber Casablanca e João Ricardo Boi. E eu vou começar a conversa com o reitor Antônio José de Almeida Meirelles perguntando sobre uma visita realizada hoje na Unicamp, hoje, dia 20 de junho, a data que nós estamos gravando esse programa, uma visita da ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, em que foi assinada uma carta de intenções entre o Ministério da Saúde, a Unicamp, Unesp e USP. Houve também o lançamento do livro Saúde é Desenvolvimento, com 43 pesquisadores de 10 instituições, entre elas a Unicamp, falando sobre a reindustrialização do país a partir da saúde, com desenvolvimento de tecnologia e equipamentos para hospitais. Esse lançamento simboliza uma das ações dessa carta assinada. Então, reitor, eu gostaria que o senhor detalhasse mais quais outras ações a partir da assinatura de hoje. Então, primeiro, Hebe, obrigado por essa nova entrevista, obrigado à SEC também. Foi um evento muito bonito, né? Tivemos a presença da nossa ministra, Nízia Trindade, do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde, o professor Carlos Gadelha, e também do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, o professor Varran. Estavam presentes o reitor da Unesp, presidente do CRUESP atual, professor Pascoal Barretti, a vice-reitora da USP, professora Maria Arminda, representando o professor Carlotti, né, e a nossa vice-reitora, a professora Maria Luísa, na mesa do evento. Esse acordo de cooperação, essa carta de intenções, é resultado de uma primeira visita que os 3 reitores, que o CRUESP fez ao Ministério da Saúde, e conversamos sobre a possibilidade de uma cooperação intensa na assistência à saúde. Essa cooperação envolve aí diferentes aspectos. Envolve o aspecto logístico, a organização da assistência à saúde, a formação de pessoas para atuar na área de saúde, mas ela tem esse elemento que você chamou a atenção, que é o elemento o complexo industrial na área de saúde poder ser fomentado por essa cooperação entre as universidades, o governo estadual com o governo federal. Então, é uma perspectiva de usar este elemento essencial para o bom atendimento da população, o Sistema Único de Saúde, que tanta importância teve no enfrentamento da pandemia, e vale destacar aqui o papel que a ministra, na época, presidente da Fiocruz, junto com Carlos Gadelha, que era o vice-presidente, tiveram um imenso papel no enfrentamento da pandemia, né? Essa experiência transportada por Ministério da Saúde pode desempenhar um papel extremamente significativo para a gente reindustrializar o país e fazer isso transformando o processo de geração de ciência, tecnologia e inovação, que se faz nas universidades, mas que pode ser compartilhado com as empresas e que pode ter os agentes públicos, governo federal, governo estadual e o governo municipal, como agentes promotores dessa interação. E isso melhora muito a qualidade e a própria possibilidade de financiamento do SUS. Um dos desejos que a gente tem por trás dessa cooperação é que isso represente o desenvolvimento de equipamentos, de fármacos. Acabo de vir de uma visita ao Sequemed, que é uma unidade em Embrapi, aqui dentro da Unicamp, e vendo o que eles realizam na produção de fármacos para algumas doenças específicas, de kits de diagnóstico. Então, são conhecimentos extremamente importantes e que podem se traduzir em produtos. Para isso, a gente precisa de criar um ambiente de inovação, né? E esses produtos podem ter 2 impactos significativos. Primeiro, melhorar a qualidade da assistência à população. Segundo, reduzir os custos do sistema único, né? O nosso desafio como universidade é fazer com que o nosso conhecimento atinja a sociedade, mas o desafio do Brasil é fazer com que essa grande política pública, que é o Sistema Único de Saúde, tenha
um alcance maior, possa dar melhor assistência às pessoas e fazer isso com um preço mais, um custo de financiamento mais condizente com as nossas possibilidades. Isso não será feito sem inovação, sem ciência e tecnologia. Então, esse acordo ele é justamente a materialização dessa disposição que vai ter que se traduzir em coisas concretas, né? Em medidas concretas. Nós, aqui na Unicamp, temos esse grande projeto do RIDES, do Hub de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, que tem na questão da assistência à saúde e no desenvolvimento de ciência e tecnologia, tecnologia e informação para a saúde, um dos seus grandes desafios. É importante mencionar que o lançamento do livro é também um aspecto disso, porque o livro justamente ele pensa a economia para valorizar a vida, a economia para valorizar o desenvolvimento em torno da assistência à saúde e dar, assim, ao SUS uma viabilidade, um alcance muito maior do que ele já teve no passado, recuperando, inclusive, a sua meta original, mas dando uma vida muito mais intensa para ele, no sentido de atender a população mesmo. E, reitor, um outro assunto muito importante foi a entrega feita ontem, né, dia 19 de junho, pela Receita Federal, de aparelhos de TV Box, que foram apreendidos, né, que vão ter uma nova finalidade. Como é que vai ser isso? Né? Como é que vai funcionar e qual o papel da Unicamp nisso? Então, nós recebemos um conjunto inicial de equipamentos, né? É importante dizer que foi uma visita muito interessante, muito agradável. Foi a segunda que a Receita fez e tem esse desejo de todo o setor da Receita, que vinculado principalmente à Viracopos, de estreitar muito a relação em várias áreas. Eles querem o apoio da universidade para várias ações que eles realizam de fiscalização da alfandegária, vamos dizer assim, e que o nosso conhecimento em várias áreas podem contribuir para melhorar o desempenho deles. Eles precisam alguns conhecimentos, alguns testes, alguns auxílios da universidade para desenvolver o trabalho deles, que é extremamente positivo, mas com mais rapidez, com mais qualidade, né? Então, nós podemos, e o nosso desejo é contribuir nisso. Agora, ontem a meta foi, eles doaram esses boxes para a gente, nós vamos investigar que possibilidades de uso a gente pode ter disso. Algumas são, por exemplo, usar isso como uma espécie, eu posso estar exagerando um pouco aqui, como uma espécie de CPU, né, que viabilize com alguns acessórios o uso disso como um equipamento de informática, um computador, vamos dizer, com algumas limitações, mas tem formas da gente ampliar o trabalho dele. Seria uma espécie de Chromebook, né? Dependeria da nuvem. Essa é uma possibilidade que a gente poderia distribuir para alunos que tenham dificuldades de ter equipamentos de informática. Mas tem outras possibilidades, a gente pode usar isso como sensores, por exemplo, não como sensores, como equipamentos associados a sensores para desenvolver algum sistema de monitoramento no Hospital das Clínicas, monitoramento na região da própria Fazenda Argentina, internamente na universidade. Então, tem mais de um potencial uso, né? E o importante aí a dizer é o seguinte: a Receita tem um monte desses equipamentos, né? Então, ao fazer isso, a gente imaginar estratégias que deem um uso para esses equipamentos e não o uso original, que era um uso ilegal, né? Nós podemos não só contemplar necessidades internas da universidade, necessidades internas da nossa comunidade, como também gerar possibilidades que isso seja feito em outras instituições, prefeituras, escolas, né, de forma que aquilo que poderia eventualmente ser destruído, porque a Receita não pode, são equipamentos que não podem ser comercializados, eles podem ser alterados para terem uma função útil, vamos dizer assim. E isso não no caso a gente está focando nesses equipamentos, mas eles gostariam que a gente os ajudasse a vários desses produtos que são apreendidos por ilegalidade serem, vamos dizer, modificados, e aí tem questões técnicas que a gente pode ajudar e que poderiam colaborar
para pessoas terem acesso a esses equipamentos. Eles não seriam, então, destruídos, né? A gente reduz o impacto ambiental, transforma eles em coisas úteis que podem servir, por exemplo, a nós aqui, internamente, ao processo de inclusão, né? Dar acesso a alunos que não tenham, por exemplo, equipamentos de informática. Mas, por exemplo, estão envolvidos aí sapatos, tênis, roupas. Se a gente conseguir desenvolver técnicas rápidas que descaracterizem a ilegalidade envolvida no comércio desses produtos, né, que tem a ver com romper marcas que estão configuradas, nós podemos usar isso para dar assistência a pessoas, por exemplo, carentes. Nessa linha também é a parceria com o Instituto de Química, né, para ver a questão das roupas e sapatos também, né? Então, no caso do Instituto de Química, tem essa Química e Engenharia Química. Eles tiveram já uma reunião com o pessoal da Receita e uma das, vamos dizer, um dos desafios, uma das solicitações que a Receita fez para os diretores das duas unidades foi desenvolvimento de procedimentos rápidos de descaracterização dessas mercadorias enquanto cópias de marcas conhecidas, né? E se isso for feito, se a gente conseguir desenvolver metodologias de fazer isso rapidamente, a gente pode, inclusive, foi uma das coisas que a gente analisou, usar isso nas nossas atividades de empreendedorismo social, né? Ou seja, a gente desenvolver tecnologias que cooperativas poderiam aplicar, por exemplo, e prefeituras, órgãos assistenciais beneficentes e entregar isso para populações carentes. Muito interessante. E com relação às parcerias com a iniciativa privada, reitor, a Unicamp e a empresa multienergética global Total Energies assinaram um acordo de parceria, né, para desenvolver uma pesquisa na área, aliás, várias pesquisas, né, na área de energia solar e baterias. Então, quais são as expectativas em relação a esse acordo? Então, acho que esse foi um contrato específico com a Total, né? Mas é importante, até para a nossa comunidade, saber disso e notar que hoje essas grandes companhias originalmente da área de petróleo, né, elas estão num processo que a gente chama de transição energética. Elas têm fomentado muitas investigações em energias renováveis. E esse é o caso da Total também. Isso tem acontecido também com as companhias de energia elétrica tradicionais, né? O nosso mundo futuro, provavelmente, ele vai depender de uma distribuição grande de diferentes matrizes energéticas e até das combinações dessas matrizes, né? Por exemplo, a gente sabe da dificuldade que você tem para algumas energias, como energia solar, como energia do vento, né? Eólica, de você armazenar isso. O Brasil tem vantagens muito grandes nesse aspecto, porque ele tem todo um parque de energia hidroelétrica e ele pode usar até as represas como fonte de armazenamento, por exemplo, dessa energia, né? Armazenando água, de alguma forma, ele estaria suprindo isso, usando mais a energia renovável durante o dia, nos momentos de acúmulo. Então, essa transição, o Brasil é um país privilegiado para realizar isso. E as empresas estão muito olhando para a gente. A Unicamp tem uma contribuição imensa nisso. Ela tem uma história de desenvolvimento de energias renováveis, né? E mesmo de trabalhar com petróleo. Então, nesse caso, é inclusive um convênio que envolve, né, o nosso centro de investigação em petróleo e a Total Energies, mas focado na transição energética. Então, célula fotovoltaica, por exemplo, né? Então, a nossa expectativa é ser realmente uma universidade que contribua muito para essa transição e aproveitando essas diferentes formações que a gente tem aqui dentro. São várias iniciativas, né? A Total é uma delas, nós temos com várias outras empresas. Nós acabamos de anunciar um acordo com uma consultoria na área de energia, a PSR, o seu fundador, que é um acadêmico, Mário Veiga, ele esteve aqui atuando no nosso Instituto de Estudos Avançados, e ele tem uma visão muito dessa capacidade
talvez única, ou dos poucos países do mundo que o Brasil tem, de compartilhar várias soluções na questão da energia, e não só na questão da energia, na questão da própria agricultura, né? Então, esse compartilhamento gera sinergia, que reduz muito o custo da transição energética, no caso do Brasil. O Brasil é um player, um participante nessa história muito relevante. E eu diria que a Unicamp tem um papel grande nisso também. E nessa linha de energia limpa, reitor, o programa Campus Sustentável, né, estabeleceu uma parceria com a Neoenergia Electro, né, e essa parceria, né, permitiu, na verdade, né, o sistema de 3 usinas de energia fotovoltaica em Limeira. E os resultados a gente já pode divulgar para as pessoas que vocês Não estão observando? pode divulgar, sem dúvida. Eu vou agradecer a Neoenergia, agradecer ao Luiz Carlos, né, o professor que é responsável pelo Campus Sustentável, e parabenizar os nossos campi de Limeira, o Campus 1, onde está a FT e o Cotil, o Campus 2, onde está a FCA, são as unidades mais sustentáveis da Unicamp hoje em dia. 33%, aproximadamente, da energia elétrica desses 2 campi está sendo fornecido por esse conjunto de painéis fotovoltaicos, né? Então, causar um pouco de inveja aqui para o campo central, né? É lógico que ele é muito maior, o desafio aqui é muito maior, mas Limeira está sendo a ponta de lança, aquele lugar mais avançado atualmente em termos de tornar a nossa universidade sustentável. E aí tem um conjunto de atores, então o professor Luiz Carlos, a empresa Neoenergia, a ANEEL, né, que tudo isso faz parte desse pacote de requisitos de investimento em pesquisa, desenvolvimento e, nesse caso em particular, em eficiência energética, né? E parabenizar os nossos diretores das unidades lá de Limeira. E em relação a Limeira também, os novos investimentos, né, no campus da FCA, Faculdade de Ciências Aplicadas, serão R$100 milhões em 3 anos. Então, qual é o cronograma, né, desses investimentos? Então, o principal investimento é um prédio multiuso, né, que vai viabilizar a ampliação do espaço da FCA e também a mudança da Faculdade de Tecnologia, da FT, para o Campus 2. Então, as nossas 2 faculdades de Limeira estarão nesse Campus 2. Esse prédio ele está orçado em algo na faixa de 81 milhões, e ele já se iniciou, quer dizer, já está, a obra já está iniciada, então ele não é mais uma intenção, é um fato que está sendo iniciado, e como é maior investimento, ele vai demorar 3 anos para ser concluído, é essa a expectativa, né? Antes de falar das outras obras, dizer que essa transição, esse movimento da FT do Campus 1 para o Campus 2, liberará espaço no Campus 1 para a gente ampliar futuramente o Cotil, né? O nosso orgulho em termos de colégio técnico lá em Limeira, assim como o nosso Cutuca aqui em Campinas. O segundo prédio é o ginásio multidesportivo, que vai ter quadras de vários esportes, né? Acho que são 13 mil metros quadrados e mais ou menos uma estimativa de 13 milhões. Né? É uma reivindicação antiga do curso de Ciências do Esporte, que só agora está dando início ao seu atendimento. Então, esse é o segundo grande investimento. Aí a gente já teria entre os 2 algo na faixa de 94 milhões. Né? Daí temos, isso, né? Daí teríamos pequenos investimentos, melhoria da portaria de acesso ao Campus 2, melhorias no alambrado e na região vizinha, caçamento da área lá do Campus 2. Né? Esse pacote, então, já está iniciado, faz parte, inclusive, do nosso PPI, do nosso Plano Plurianual de Investimentos, de forma que, do lado da Unicamp, nós estamos
criando todas as garantias para que essas obras não sejam descontinuadas, que o início delas represente também, nesse prazo de 3 anos, as conclusões dessas obras, né? E mencionar que foi lançado isso a semana passada, junto com a Prefeitura. Nós temos uma interação muito forte com a Prefeitura de Limeira, e eles vão também nos ajudar em algumas dessas execuções, né? Agora, reitor, um assunto que é um pouco desagradável, mas inevitável, né? Que este mês houve um atraso, né, no pagamento dos salários, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as causas e soluções. Então, em termos do papel da Unicamp, aí, nós não tivemos absolutamente nenhuma responsabilidade nesse atraso, né? A Unicamp disponibilizou para o Banco do Brasil conjunto de recursos para toda a sua folha salarial no prazo acordado. Então, o problema ocorreu na esfera do banco. Esse problema foi menos intenso com as pessoas que tinham conta no Banco do Brasil. Houve um atraso, mas ele não causou um terrível inconveniente, causou muita insegurança, né? Mas ele causou um inconveniente sério para as pessoas que dependiam da portabilidade, ou seja, que os recursos seriam transferidos a partir do Banco do Brasil para outros bancos. E isso foi agravado também com o feriado que teve na quinta-feira, né? Do nosso ponto de vista, as razões para esse atraso não ficaram bem esclarecidas. Nós cobramos mais de uma vez do Banco do Brasil disso e não tivemos uma resposta satisfatória. Nós fizemos mais de uma comunicação ao banco, expressando com bastante intensidade a nossa insatisfação com isso, né? Nos solidarizando com os nossos servidores e exigindo do Banco do Brasil que não haja prejuízo para qualquer um dos nossos servidores, né, que não é nossa responsabilidade nem dos correntistas, nossos servidores. O banco tem que assumir essa responsabilidade. Fizemos isso por mais de uma vez. Estamos numa etapa final de elaborar uma carta para enviar também ao governo do Estado, manifestando a nossa preocupação com o ocorrido e solicitando aí uma atenção especial para esse evento, de forma que ele não se repita no futuro. Só para deixar claro, isso afetou a Unicamp, mas também afetou outros órgãos do Estado, né, do funcionalismo público estadual. Então, essa manifestação junto ao governo do Estado tem também esse objetivo. A gente sabe que é uma preocupação do próprio governo do Estado, e o que a gente está querendo é justamente reforçar essa preocupação para que, além da nossa ação direta junto ao banco, haja uma ação também do governo ao qual a gente está, o Estado ao qual a gente está ligado como instituição, né? Agora, reitor, o depósito dos créditos do Vale Refeição, como é que está sendo? Então, os cartões já estão disponíveis, a maioria das pessoas já devem ter recolhido esses cartões, né? E também devem estar aí no processo de, usando o aplicativo, liberar o cartão, né? A etapa agora é a etapa do depósito, e a meta é depositar agora, logo no início do mês de julho, 3 meses, né, referentes a o próprio mês de julho, junho e maio, que a concessão foi a partir de maio, associado ao processo de negociação salarial e de benefícios aí, né? É isso, professor. Obrigada pela participação. E esse foi o Conversa com o Reitor. Até o próximo programa.